Galera, a série do Loki realmente é um sucesso absoluto, tanto que chegou a ser confirmada para a segunda temporada. E hoje eu vou revelar a história completa sobre esse personagem incrível chamado Loki. Nós vamos acompanhar tudo o que aconteceu com esse personagem, desde o primeiro filme do Thor até a série onde ele está vivendo atualmente. Sem demora, bora lá! Galera, seja bem-vindo ao canal PS Nerd, o canal perfeito para você que gosta de filmes, anime e tudo voltado para a cultura pop, geek. Eu sou Patrick Souza e deixa o like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, as próximas análises e teorias também. Valeu! Loki sempre foi um personagem que teve muita inveja do próprio irmão. Ele sempre quis o trono de Asgard, sempre quis ter o poder absoluto, mas infelizmente por questão de poder e talvez até por hereditariedade, já que ele não é filho primogênito de Odin, ele acabou ficando na sombra do próprio irmão, no caso Thor, que além de ter conseguido o Mjolnir, que era a prova de que Thor era o mais digno de Asgard, também era a prova de que ele seria o próximo rei, coisa que o Loki sempre quis ser. Com Thor subindo ao trono de Asgard e se tornando o novo rei, isso só deixou o Loki com muito mais raiva, muito mais inveja, o que fez com que ele arquitetasse um plano que fizesse com que o Thor fosse banido para a Terra, fazendo com que assim ele se tornasse o único herdeiro e ele assim pudesse assumir o trono e se tornar o novo rei de Asgard. Ainda nesse filme, em Thor 1, Loki acabou descobrindo que ele não era um Asgardiano, que ele não era filho legítimo de Odin, ele descobriu que ele era um gigante de gelo e fazendo isso ele acabou ficando com muito mais raiva e ele aproveitou o momento de fraqueza de Odin para subir ao trono. Nesse mesmo filme ele acabou tendo uma luta incrível com Thor na Bifrost e depois se decide se jogar no espaço. Até aquele momento Loki foi dado como morto, só que antes disso ele acabou matando o próprio pai depois de trair ele, Laufey. Depois disso, em algum momento do espaço, o Loki acaba encontrando Thanos e depois disso passa a servir ele. Depois de um tempo servindo Thanos, ele acaba enviando Loki à Terra para que recuperasse as joias do infinito para ele. Em troca disso, Thanos daria a Terra a Loki, para que ele pudesse governar e se tornar o rei que ele sempre quis ser. Mas essa tentativa do Loki acaba fracassando porque os Vingadores acabam se reunindo e conseguem derrotá-lo no processo. Galera, se você conseguir reparar bem agora, você verá que Loki foi o responsável por reunir os principais heróis da Marvel. Pense um pouco comigo, se não fosse por causa disso, se Loki não tivesse vindo à Terra, talvez a gente nunca tivesse tido os Vingadores. Os Vingadores foram a ideia do Shield, da Shield e também do Nick Fury, de reunir os maiores heróis, mas era um bando de desajustados, cada um em um canto diferente, cada um com um problema diferente. A Natasha, que é uma assassina treinada, que basicamente nunca teve uma família, bom, até aquele momento, né, porque a gente descobriu que ela teve agora no filme solo dela, mas até aquele momento ela não tinha família. O Tony Stark com seu ego incrível, que não podia trabalhar com ninguém, porque era um narcisista de primeira. O Hulk, que não podia, estava isolado do mundo, e tinha o Capitão América, que depois de ser acordado daquele gelo, ficou vagando sozinho, porque culpa de sobrevivente, né? Mas aí beleza, né? Loki derrotado, Thor acaba enviando ele de volta para Asgard, onde ele acabou ficando preso dentro de uma cela. E quando a mãe do Loki acabou sendo morta por um elfo negro, isso fez com que Loki acabasse libertando ele, porque assim o Loki poderia se vingar e ele poderia ajudar o Thor, ajudar a namorada dele a tirar aquela joia do infinito que estava dentro do corpo dela. Depois dos dois conseguirem fugir de Asgard e Loki acabar colocando uma granada com um portal de teleporte no elfo negro, Loki finge a própria morte e aparece depois no final do filme disfarçado de Odin no trono de Asgard. Quando Loki acabou morrendo, eu confesso que aquilo ali foi tipo triste, porque os filmes do Thor são muito ruins, tanto o primeiro quanto o segundo. Só que presta atenção, no primeiro filme do Thor, a gente conseguiu ver muito mais do personagem do Loki do que do Thor. No segundo filme, a gente estava muito mais ansioso para ver o Loki do que o Thor. Depois disso, Thor acaba indo embora e Loki ficou como rei supremo de Asgard por muitos e muitos anos. Foi muito maneiro ver o Loki disfarçado de Odin no final, enganando o Thor mais uma vez. E a pergunta que ficou na nossa cabeça na época foi o que tinha acontecido com Odin. Será que Loki tinha matado ele? A gente não sabia o que tinha acontecido. Odin simplesmente tinha desaparecido porque o Loki estava no lugar dele, mas a gente não fazia a menor ideia de onde ele estava. Alguns anos se passaram dessa treta e o Thor decide voltar para casa. E ele acaba encontrando o Loki lá disfarçado e descobre. Depois de ser descoberto, os dois vão procurar Odin na Terra, que depois de ter uma conversa muito emocionante com os próprios filhos, dizendo que amava eles, amava os dois, o que deixou Loki com aquela cara meio surpresa, tipo, não acredito que você também me ama, mesmo depois de tudo aquilo que eu fiz. Odin acaba deixando uma mensagem muito bacana pros filhos e acaba morrendo. A gente no cinema teria chorado depois dessa cena, só que aí a Hela acaba aparecendo, a deusa da morte, irmã dos dois, que acaba destruindo o Mjolnir com apenas uma faca em mão.
e Hela quase matou os dois no processo. Inclusive, se você tiver curiosidade, eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu mostro quem é mais poderoso: Thanos, o titã louco que conseguiu juntar todas as 6 joias do infinito, ou Hela, a deusa da morte primogênita de Odin. Depois de Loki e Thor serem arremessados por Hela no espaço, o Loki acaba indo até Sakaar, e lá em Sakaar ele passa algumas semanas tentando conquistar a confiança do rei de lá. E quando ele acaba encontrando com Thor, ele até tenta bolar um plano ali para assassinar o rei de lá e ele se tornar um rei futuramente, típico do Loki. Só que lá em Sakaar a gente não vê muito do deus da trapaça, pelo menos não naquele momento. O que ele tenta fazer é tentar capturar o Thor e tentar enganar ele, só que ele acabou sendo surpreendido, porque dessa vez o deus da trapaça foi trapaceado. O Loki acabou botando uma espécie de granada, uma espécie de circuito que acabou eletrocutando o Loki. O Thor foi enganado por Loki a vida toda, mas foi muito maneiro dessa vez ele retribuindo, enganando o deus da trapaça, o deus da mentira. Quando Hela estava prestes a matar todo mundo em Asgard, Loki reaparece com a nave e junto a ele estavam vários guerreiros muito poderosos e muito engraçados também, né? Que ajudaram eles a lutar contra Hela e todos os outros guerreiros e ajudando os Asgardianos a escaparem. Quando descobre que para derrotar Hela era necessário criar o Ragnarok, Loki coloca fogo na cabeça de Surtur, que era basicamente um deus tão poderoso quanto Hela. Só que antes do Loki acabar colocando fogo na cabeça de Surtur, ele acabou avistando o Tesseract e decide pegar. Não seria o Loki se não fizesse isso, né? Já indo pra Terra, a nave do Loki e do Thor acabou sendo interceptada por Thanos, que acabou destruindo toda a nave, inclusive matando metade dos Asgardianos. O Hulk já estava no chão, o Loki já estava todo ensanguentado, Heimdall estava caído e só o Loki estava de pé. Depois de falar algumas palavras, por exemplo, o sobrenome dele, que era Odin-san, ele acabou tentando apunhalar o Thanos, que acabou bloqueando com uma das joias do infinito. Loki fez algo que ele nunca teria feito nos filmes anteriores, ele se sacrificou para salvar o próprio irmão. Ele deixou o Tesseract cair para segurar o Thor quando o Hulk foi pra cima do Thanos. Só que toda essa coragem e valentia que Loki demonstrou naquele momento, morrendo até como herói, não foi o suficiente, porque Thanos segurou o pescoço dele e quebrou. E antes de morrer, o Loki acabou dizendo algumas palavras muito interessantes, palavras que ele acabava sempre falando pra ele, que ele ia se tornar um deus, que ele era um deus. Ele disse pro Thanos que Thanos nunca se tornaria um deus. É um paradoxo sem precedentes, né? Mas aí beleza, né? Loki teve o pescoço quebrado, só que em Vingadores Ultimato, os Vingadores acabam viajando para 2012, reunindo as esferas do dragão, não, as joias do infinito. E lá eles acabam sem querer deixando o Loki de 2012 pegando a joia do espaço, o Tesseract, e escapando para outro lugar. E se você reparar, tem uma grande ironia por trás dessa história. Lá no filme de 2012, o Tony Stark acaba discutindo com o Loki, dizendo que não tinha nenhuma chance do Loki conseguir escapar, porque o exército dele poderia vir, mas os Vingadores iam acabar com ele. Só que em Ultimato foi exatamente o Tony Stark que garantiu a fuga do Loki, porque foi graças ao Hulk ter empurrado a porta e o vacilo do Tony Stark que ele conseguiu pegar o Tesseract e escapar para outro lugar. Galera, agora a história está na série do Loki, que é uma série incrível. Eu já assisti a primeira temporada, já está garantida para a segunda temporada, que eu estou muito ansioso. Eu não vou falar dela aqui nesse vídeo, se vocês quiserem deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um resumo do que eu achei dessa primeira temporada e quais são as teorias que eu vou trazer para a segunda. Em todo caso, eu agradeço de coração. Acabamos de chegar aos primeiros 100 inscritos. Já compartilha esse vídeo, dá uma ajuda aqui. Você sabe como é difícil. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!